O livro do profeta Jonas é uma passagem bem conhecida, mas foi o que Deus soou no meu coração nesta tarde. E eu queria ler com os irmãos aqui o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 só. Que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O interessante nessa passagem é que o livro de Jonas, tudo nele é grande. Tudo no Jonas é grande. O livro de Jonas é tremendo. A gente começa a ler e encontra grande, uma grande tempestade, um grande bar, é todo grande. Isso é notório, bonito demais. Mas, antes de começarmos a pregar, a Bíblia diz que Jonas nasceu em Gat-Rafé, próximo da Galiléia, ou na Galiléia, como queira. Seu pai também era profeta, e não era fácil naquele tempo. Hoje, os profetas de hoje não querem deixar Deus usar, querem usar Deus. Naquele tempo, não, era Deus que usava, e a nação tinha que ouvir aquilo que Deus estava querendo falar. Hoje é diferente. Hoje é o homem usando Deus e coloca o título de profeta. Mas a Bíblia diz que seu pai era profeta e chamava Amitai. E ambos profetizaram durante o reinado de Jeroboão II. Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Só que a Bíblia também nos diz que Jonas era uma figura, uma tipificação, né, da figura de Cristo. São considerados os maiores pregadores de todos os tempos, tanto Jonas como Jesus Cristo. Amém? Alguns pregadores também se colocam como grandes pregadores naquela época. Eu coloquei aqui Moisés, o próprio Jonas e Cristo. E o livro de Jonas, ele tem uma simetria perfeita, que marca 12 grandezas dentro do seu livro. A primeira é uma grande cidade, que se encontra 4 vezes dentro do livro, no capítulo 1, versículo de número 2, no capítulo 2 e 3, no capítulo 3, versículo 2 e 3, e no capítulo 4, versículo de número 11. Um grande vento, no capítulo 1, versículo 4, uma vez só. Uma grande tempestade, no capítulo 1, versículo 4 e 12. Um grande temor, no capítulo 1, versículo 10 e 16. Um grande peixe, 1,17. Grandes homens, no capítulo 3, 7, uma vez só. E uma grande benignidade, no capítulo 4, versículo de número 2. O início do livro de Jonas diz que Jonas foi chamado. E somos sabedores disso, que Jonas, ao ser chamado por Deus, Jonas não se atém a obedecer à voz de Deus. E desce para a cidade portuária de Jope para comprar uma passagem para fugir de longe da presença de Deus. Para longe. E a Bíblia diz que quando Jonas desce, ele vai para o guichê. Se aquele tempo tivesse o guichê, queria que comprar uma passagem. Ou na mão do camareiro do barco, comprar passagem. E às vezes eu gosto de fazer essa pergunta: em que guichê da nossa vida nós estamos comprando a passagem? Para desobediência ou obediência a Deus?
Se somos obedientes a Deus, veremos o céu aberto, algo de Deus formidável, notório em nossa vida. Se seremos desobedientes, a única coisa que nós iremos achar na desobediência, muitas das vezes, é a aprovação de Deus e a ira de Deus sobre a nossa vida. E isso nós não queremos que isso aconteça, né? A Bíblia diz que Deus dá um intimato a Jonas. Levanta-te e vai à cidade, a grande cidade de Nínive. Aí tem muitas das vezes, irmão Glaube e irmã Adriana, eu paro para analisar a mente de Jonas. Por que Jonas, no primeiro estágio, ele desobedece a Deus? Porque era uma cidade idólatra, era uma cidade, vamos dizer assim, sanguinária, uma cidade que não respeitava os seus adversários, e todos aqueles que eram enviados para falar alguma coisa eram mortos. O que se passou na cabeça de Jonas? Já paramos para analisar isto? Ou Jonas não queria ir porque sabia que Deus era misericordioso e poderia mudar a situação completa da cidade de Nínive? Porque Deus é longânimo e cheio de sua misericórdia. Ou Jonas pensava entre si, ou dentro de si, que aquele povo não mereceria uma oportunidade ou uma chance. Eu paro para analisar a cabeça de Jonas. Por que fugir? Se a ordem é dada de Deus para Jonas. E muitas das vezes, eu trago para os nossos dias atuais de hoje, quando Deus nos ordena algo, a primeira coisa que acontece conosco é achamos que somos pequenos demais. Olhamos para a nossa pequenez e achamos que não iremos conseguir ou fazer. E muitas das vezes, irmão Glauber, nós fugimos da presença de Deus. Aí nós apontamos para quem? E vi a irmã Adriana, que ela tem mais capacidade, fala mais, prega isso, já foi dirigente, já fez isso aqui. A gente joga para cima dos outros, mas nunca pegamos para nós. Aí eu paro para analisar a vida de Jonas como era. Mas não, o importante de Jonas foi esse. Eu fujo, desço e vou embora porque isso é grifo meu. Ele é muito misericordioso. E na minha mente, ou no meu intelecto, vamos dizer assim, aquele povo não merece mais uma oportunidade, não. Tem que ser exterminado pela situação que ele era, ou que eles são naquela época. Só que a Bíblia nos diz uma coisa que eu acho lindo isso aí. Deus não interrompe o caminho de Jonas. Deus poderia colocar um obstáculo e Jonas não ir, não chegar até lá. Deus deixa aí. Sabe por quê? Porque Deus ainda priva pelo livre-arbítrio entre as nossas vidas. Você quiser fazer, você faz. Se você não quiser fazer, você não faz. Deus não vai lhe forçar você a fazer. Você tem que se dispor de coração, de vontade, de corpo e alma, para fazer a obra de Deus. Deus nunca vai chegar para mim e para você e ficar todo o tempo dizendo, levanta, Glauber, vai fazer o que eu te mandei. Nunca. Se você não quer ir, Deus levanta outro e envia. Porque a obra dele não pode parar. Isso é notório. E o interessante é que Jonas não se atenta para o que vai acontecer lá na frente, pela desobediência de Deus. Ele adentra o navio e a primeira coisa que Jonas vai fazer, ele não vai ficar se mostrando ao público, ele vai procurar um lugar para se esconder. E quantas das vezes nós também queremos esconder de Deus?
Sabe por quê? Porque muitas das vezes ainda trazemos resquício do passado, do pecado, e não queremos contar verdadeiramente a Deus e nos escondemos. Mas o que eu aprendo é que ele é misericordioso. Se eu guardar o pecado, se eu não confessar o meu pecado, a Bíblia vai dizer que enquanto eu me calava, os meus ossos se apodreciam dentro de mim. E quantos crentes estão desta forma? Quantos irmãos que nós conhecemos estão desta forma? Porque tem medo de perder o prestígio, porque tem medo de perder o rótulo que ele traz, de pastor, presbítero, diácono, o que seja. Aí ele guarda aquele pecado dentro da sua alma e acha que Deus esqueceu. Não, aquilo está nos ferindo. E tem momentos que nós temos que ser leal a Deus. Frente a frente, conversar com Deus e falar. Mas muitas das vezes achamos que Deus é carrasco. Pelo aquele pecado que nós não confessamos, Deus vai nos cobrar. E esquecemos que a sua graça, a sua misericórdia está sobre a nossa vida. Aí, diz aí, quando ele desce para o barco, Deus automaticamente deixa ele seguir o caminho, o percurso. Se ele sai da Galileia, aonde ele morava, para ir para Nínive, era muito mais perto. Aproximadamente 300 quilômetros, ou 1.800 quilômetros, perdão, era muito mais perto de que entrar no barco e ir para o barco, escura, passar de ir para 900 quilômetros depois, para ser engolido por um peixe, para ser vomitado na praia, não na praia de Nínive, porque Nínive não tem praia. Nínive não é cercado pelo mar. E a distância que Deus lança Jonas na praia para Nínive dá 1.800, alguns historiadores dizem que dá 1.800 quilômetros de distância pela desobediência. Não era mais fácil obedecer e andar? Mas nós não, nós colocamos subterfúgios para Deus. É nesses subterfúgios que nós nos atrapalhamos. Não comecemos a ver a glória de Deus. E Deus confia ao profeta uma missão de misericórdia para um povo pecador. Mas ele está dizendo que não. Amém? Todo chamado divino exige obediência. E essa obediência é imediata. Fugir do propósito de Deus é o início de uma queda, irmão. E muitos têm fugido do propósito de Deus. Jonas não está preocupado com os marinheiros. Jonas está preocupado consigo. A Bíblia não ensina, não é eu me preocupar comigo mesmo. A Bíblia me diz que eu tenho que me preocupar com meu irmão. Hã? Jonas não está preocupado com os marinheiros, não. E quantas pessoas também estão desse jeito? O problema dele, ele se vire, ele se lixe, não foi eu que procurei, foi ele, então ele resolva. Irmão, isso não é ser cristão. Cristão é se alegrar com o que se alegra e chorar com o que se chora. Agora veja, quando ele foge, Deus já está dizendo, ei, tu fugiste, mas eu tenho uma forma de tratar contigo. Vai doer, mas é o tratamento. Deus deixa, eu acho lindo de Deus isso. Deus não manda uma tempestade para balançar o barco perto de Jope, não. É distante de Jope.
É muito além. É onde Jonas não pode nadar. Naquele tempo não tinha colete salva-vida, ou era uma madeira ou uma mala. Aí Jonas tenta fugir da presença de Deus. Irmão, quantos de nós que nós conhecemos tenta fugir da presença de Deus? Achando que Deus não vai encontrar. Tá pensando que... eu acho assim, tá igual a Adão no paraíso, no jardim do Éden. Adão, Deus falando, a voz de Deus soa no paraíso e o olho de Deus olhando para Adão. Adão, onde tu tá, Adão? Eu tô te vendo, Adão, de trás da folhagem. Eu tô te vendo, Adão. Eu tô esperando tu se apresentar a mim. Ninguém, irmão, foge da presença de Deus. Aprendamos uma coisa nesta noite. Todos nós temos um chamado. E todos nós temos um propósito diante de Deus. Não adianta fugirmos ou negligenciarmos esse propósito que Deus tem na nossa vida. Porque se eu negligenciar o propósito, servo inútil, infiel tu és. E não é isso que Deus quer que eu... Não é isso que eu quero que Deus fale para mim. Eu quero que Deus vire para mim e diga assim: filho, entre para o gozo e usufrua de tudo isso que é preparado para ti. Mas muitas das vezes eu fujo, porque eu acho que eu não tenho capaz. E como é que Deus vai começar um propósito na minha vida se tudo eu vou botar? Não, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Hã? Ele pode ter saído de Tarso, vai embora. Estou indo para Tarso, pode ir, tranquilo. E Deus já está dizendo, já preparei uma tempestade. Às vezes, ó, é tempestade. Às vezes Deus diz assim, tu vai passar pelo deserto, a gente já coça a cabeça, com a irmã, a irmã está fazendo, coça a cabeça e diz, ah, Deus, mas misericórdia, Senhor, já saiu de um, mas outro de novo. Mas deserto é o lugar de escola de Deus para nos aperfeiçoar. O deserto é uma escola, não tem para onde correr. Aí Deus prepara uma tempestade, estou te esperando, Jonas. Acho de Deus lindo é isso, Deus dá corda e deixa tu levar a corda, achando que tu tá, ó, tô numa boa, nada vai me acontecer. Ele escolheu o Glauber para o meu lugar. Ah, escolheu o Adriano, eu vou ficar em casa aqui, ó, assistindo Netflix, tá, porque eu não vou. Ah? Daqui a pouco chega a tempestade. Aquilo que Deus preparou, nós vamos passar e não tem como. Pela desobediência. Ah, ah. A desobediência traz consequência e envolve os outros que estão do teu lado. Se tu é casado, envolve teu marido pela tua desobediência. Se tem filho, vai filho junto. Ixi. Aí tu vai perguntar, por que tanto processo é esse? Pela tua desobediência. Aí eu comecei aqui a ver um negócio que é tremendo. Olha que coisa bonita. Deus manda a tempestade e diz assim, ó, eu vou tirar do teu sono dormente. Eu vou fazer aqui um ímpio desça até o porão, te encontre lá e te diga, o que tu fazes aí, dormente? Hã? Não tem como escaparmos do projeto de Deus, da vontade de Deus. Não temos como. Uma vez ali, é como diz, uma vez alistado no exército de Deus, não tem como voltarmos mais. Não tem como. Aí ele desce para Jope, desce no navio,
vai para o porão, hein? Desce para o profundo do porão, desceu até os profundos dos montes e desceu o abismo. Tudo isso Jonas vai passar. Você já notou isso ou não? Tudo isso dentro do livro de Jonas. Quando o Jonas desce para Jope, vai acontecer assim, Deus está dizendo, ó, tu vai descer para o Jope, tu vai descer para o navio, tu vai descer para o porão, tu vai descer para o mais profundo, aleluia. Aí diz assim, tu vai descer até os fundamentos dos montes e tu desceu para o abismo. Tudo isso Deus tem dentro do livro de Jonas. Mas pastor, como é que diz? Desceu para Jope, capítulo 1, versículo 3a. Desceu para o navio, capítulo 1, 3b. Desceu para o porão, capítulo 1, versículo 5. Desceu para o profundo, capítulo 2, versículo 3. Desceu até o fundamento dos mares, capítulo 2, versículo 6. E desceu para o abismo, capítulo 2, versículo 2. Olha o degrau de descida que Jonas está descendo. Quantos degraus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 degraus Jonas desceu. A sua conduta nobre de ser profeta, agora não levaria nada dentro do profeta, dentro do navio. Não valeria nada. Estou sendo desobediente, então não tem como eu ter um título de profeta se eu sou desobediente. E Deus está falando. O barco vai se quebrar se não aparecer Jonas. A situação vai ficar precária se Jonas não aparecer. Aí Deus faz o quê? Escute, rapidinho aqui. Quantas viagens esses marinheiros fizeram distassem para o destino que eles iam? Quantas tempestades eles enfrentaram como essa agora? Isso é pergunta minha. São exímios marinheiros, sabem se sair da tempestade, das ondas. Mas essa era a maior. Esses nunca viram, ao ponto de jogar a fazenda, escute, produtos que não eram deles, que era de comerciante, jogando fora, para que o navio não fosse a pique. Por causa de quem? Do desobediente. E às vezes, escute, no ministério tem um desobediente, no grupo de louvor tem um desobediente, aí o louvor não vai para frente por causa de desobediente. No ciclo de oração não vai para frente por causa de uma desobediente. Na mocidade não vai por causa de uma desobediente e pergunta, por que Deus não está respondendo? Por causa do desobediente. O desobediente está no meio. E enquanto ele não se apresentar e confessar, não tem como Deus agir, não tem como Deus mostrar, aleluia, os seus sinais, prodígio e maravilha. Tem que se apresentar. Escute, eu acho bonito é isso. Os marinheiros perdem tudo. Jonas também perde tudo. Acho lindo disso. Dentro do livro de Jonas, cadê isso aqui? O dormente, escute, o marinheiro desce, encontra o dormente e diz assim, o que tu fazes aí, dormente? Nós estamos passando o maior sufoco lá em cima e tu aqui roncando, dormindo, num sono da indolência. Levanta, clama ao teu Deus, juntamente com o nosso Deus, e veremos qual que fala. Só que tem um porém aqui, ó. Jonas não cometeu suicídio. Ele não se atirou no mar. Porque me atirar no mar é cometer suicídio. Você está entendendo bem ou não? Jonas não pulou dentro do mar. Jonas pediu para lançar ele dentro do mar. É diferente. Se tu me lança, eu tenho a certeza e a confiança de que Deus vai agir em meu favor. Lembra da passagem de Pedro? Se tu és o Senhor,
Manda eu ir ter contigo. Então vem, Pedro. Anda por cima das águas. Vem ter encontro comigo. É diferente. Jonas sabe e diz: tudo isto está acontecendo por minha causa. Hã? O prejuízo que vocês estão tendo aqui é por minha causa. Ele não disse igual Zaqueu disse: eu restituirei 4 vezes, mas não, o problema é meu. Tudo isso que está acontecendo é por minha causa. E para que isso chegue ao final, me lance dentro da água, dentro do mar. Não. Tu queres que nós sejamos, como diz assim, cúmplice do teu homicídio ou da tua morte? Não, não. Não vamos fazer isso nunca. Mas enquanto vocês não me lançarem, vai ser pior. A tempestade vai aumentar. Me lance no mar. Não, não. Olha que os marinheiros foram exímios amigos. Não. Não me estraga mal pela tua morte se acontecer. Nunca aconteceu uma tragédia dessa se lançarmos tu e tu morrer. Não. Vamos tirar sorte. Pode tirar. Vai cair em quem? Vai cair em mim. Porque eu sou desobediente. Agora, imagina bem, irmã Adriana, Jonas sendo lançado no mar, os marinheiros tudo olhando para Jonas, dizendo, ó, vai ficar tudo bem, você não se preocupe não. Daqui a pouco os marinheiros vê um grande peixe engolindo o Jonas. E aí? Como é que fica agora o rosto dos marinheiros? Tudo isso a gente para analisar dentro do livro de Jonas. Hã? Quem sabe, ele está dizendo, o castigo veio sobre ele. Olha lá, o nosso Deus castigou. Não, era o próprio Deus, o Deus de Jonas, preparando, aleluia, um veículo ou um transporte para levar Jonas ao determinado lugar. Não adianta você dizer assim, manda irmã fulana, a obra é tua. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmã? E se lembra daquela passagem de Jonas, quando aquela mulher diz assim, ó, o marido diz assim, vai tudo bem? Vai. Vai bem com a tua casa? Vai bem. Tranquilo. E o marido dela, assim, antes disso, ela diz assim, o marido dela diz assim, ó, por que tu embargou o jumento se não é sábado, nem dia de lua nova? Eu estou com um problema, eu tenho que ir ali. Ela não disse isso. Nem respondeu nada. Ela foi até o profeta. Hã? E olha bem, a Bíblia diz que Geazi ou Geazi, como queiram chamar, está embaixo do monte. E o profeta está em cima do monte orando. Quando ela chega, eu acho lindo isso aí. Quando ela chega, ela diz assim, eu quero falar com o homem de Deus. Geazi pergunta, vai tudo bem contigo? Vai bem com tua casa? Vai bem com o menino? Vai, e com o teu marido? Vai tudo bem. E o profeta disse assim, ó, deixai ela subir, porque Deus me pediu, ou melhor assim, não me revelou o que está se passando. Vamos trazer para a leitura popular. Não me revelou agora. Como profeta, tenho intimidade com Deus e Deus não me revelou. Aí eu paro para analisar um pouco. Não é toda hora que Deus nos revela, não. Tem momento certo da revelação. Agora eu vejo, me perdoe, irmão, eu vejo umas igrejas que eu tenho visto que me mandam vídeo, eu vejo tanta profetada para lá, para cá, e é isso. Eu digo, Jesus amado. E eu aqui passo 2, 3 horas de jejum e de oração para receber uma resposta tua e não vem. E ali já está rapidinho. O negócio é assim. Tem mais intimidade? Eu não estou entendendo isso. Eu paro para analisar algumas coisas que estão acontecendo, porque me perdoe.
Me perdoe. Mas hoje tem muita gente fazendo oração na internet ao troco de ganho. Revelação a troco de ganho, de conhecimento. Eu não preciso ser reconhecido. Eu já sou reconhecido por Cristo. Isso é melhor. Agora, preste atenção. Deus deparou um grande peixe. Se fosse um carapanã, também acreditava. Se fosse uma tartaruga, também acreditava. O peixe vai e traga Jonas. Jonas vai descer ao abismo. Estou quase terminando. E quantas das vezes, irmão, esse abismo, a nossa alma chora? A madrugada inteira, a noite inteira. E você diz assim, Deus usa um profeta, usa uma mulher de Deus, e Deus não usa ninguém. Fica em silêncio total. Aí entra uma preocupação na gente. Isso aí. Primeira preocupação nossa é assim: será onde é que eu estou errado, Deus? Porque tu não me responde? Onde está o meu pecado? Fala onde é que está. Não, Deus está em silêncio. Jonas dentro do peixe e Deus em silêncio. Agora eu quero ver tu fugir. A única saída agora, Jonas, é tu confessar. É tu reconhecer que existe um Deus que é maior do que ti. Que a ordem dada por ele tem que ser acatada. Jonas agora está dentro do ventre do peixe. Aí, me perdoe da palavra, o caldo agora tornou. Agora a Jonas está sentindo cheiro, mau cheiro, as algas enrolando o cabelo dele. Quem sabe a Bahia regurgitando, querendo dar vomitar por causa dele dentro. Ou a baleia não, o peixe. Hã? Mas o peixe estava na direção certa. Só iria libertar Jonas naquele determinado lugar. Agora, imagina bem. A viagem de Jonas, 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. O peixe não poderia chegar num dia no outro? Então, dá para me entender aquilo que os teólogos dizem. A distância é imensa. É 1.600 quilômetros. Para um peixe andar e ir até lá, não é fácil. Escute, para me finalizar. A obediência, ela traz avivamento em nossa vida. Quando você obedece, o avivamento acontece. Quando você obedece, o céu se abre. As tuas petições são respondidas. E o nome dele é glorificado e exaltado para todos sempre. A palavra de Deus, ela produz transformação quando obedecemos. Se eu não obedeço, não tem como ter transformação. E tem mais. Quando eu e você cumprimos o propósito de Deus para salvar vidas, aleluia, para o reino de Deus, ele se manifesta de uma forma tremenda, irmão. É tu ganhando alma e Deus se manifestando nos teus projetos, nos teus sonhos, e o nome de Deus sendo glorificado e exaltado. Aí é que me chama a atenção para me finalizar.
o peixe vomita a Joana na praia. E no início eu falei, a cidade de Nínive não tem mar. Hã? Lá vai Jonas andar. Era muito fácil obedecer, agora andando. Ele vai andando e conversando com Deus. Hã? E a mensagem era tão fácil. A mensagem não era chegada lá e gritar, espernear, bater, dizer tu está em pecado. Não, a mensagem não era isso, não. A mensagem não era para expor o pecado, não. Como tem muitos que usam o dom para dizer, ah, você está em pecado, você está em falha, ah, você está traindo. Não, não, não. A mensagem de Deus não é para isso, não. A mensagem de Deus é para convencer o pecador, aleluia, do seu pecado. Aí Jonas vai conversando. Quando chega em Nínive, imagina aí Jonas para entrar no portão de Nínive, porque a cidade era grande, Glauber. Grandes historiadores dizem que para atravessar de um lado para o outro de Nínive, passava-se 3 dias. Para tu ver o tamanho de Nínive como era. Hã? A potência que ela era, irmão. Aí Jonas entra tímido e só diz algo. Eu acho muito lindo isso. Nínive, hã? Reconheça o vosso pecado. Estou traduzindo na tradução atual de hoje. Reconheça o vosso pecado, né? Porque senão será destruída. E entenda bem, isso que é bonito. No tempo de Jonas, eram poucas pessoas. Hã? Já notou isso aí? E se não me engano, no tempo de Sofonias, que é Sofonias que profetiza depois, se não me falha a memória, tem 120 mil pessoas. Está ouvindo bem, não? No início, não, é a Sofonias, nem me lembro mais. No início, a pessoa se converte só de rosto, mas não de coração. Só de lábios, mas não de coração. E Deus tolera. Quando Nínive cresce, aí Deus diz: agora não tem mais jeito. Riscarei você do mapa. Dura coisa é quando Deus diz assim: vou te riscar do mapa. Você não serve mais para mim. Foi isso que ele fez com Saul. Tu não serve mais para ser rei, Saul. Para me finalizar, Jonas prega e a Bíblia diz que Jonas vai subir para o lugar mais alto da cidade para assistir da arquibancada a destruição de Nínive. Só que tem um porém, a Bíblia diz que Deus é misericordioso. A pregação de Nínive chegou no coração do rei. Do rei vestiu-se saco de cinza, ou saco de pano. E toda a cidade entrou no saco de pano, em humilhação. Às vezes, não ganhamos a nossa casa porque não nos humilhamos. A nossa prepotência, o nosso ego é muito alto. Ninguém pode te elogiar dizendo que tu é uma grande pregadora, ou um grande cantor, ou um grande professora de escola dominical, porque nós nos envaidecemos, irmão. E aí é que está o perigo, é nisso daí.
Olha, Jonas vai para a arquibancada, Jonas faz uma cabana, ah, porque o sol é quente, está pegando na calvície dele, está esquentando a moringa dele. Aí Deus diz assim: vou fazer que cresça um pé de abóbora, ramifique tudo e dê sombra para Jonas. Verdadeiramente estamos na sombra do esconderijo do Altíssimo. Nós nos encontramos debaixo dessa sombra ou nós já saímos debaixo dessa sombra? É a mesma sombra que guiou o povo no deserto, é a mesma sombra que está, escute, é a mesma sombra que está em Salmo 91, é a mesma sombra que está aqui sobre a nossa vida hoje. Mas muitos deixaram essa sombra por causa do seu egocentrismo, da sua prepotência, né? Se achando que é o tal, tornando-se um líder vaidoso igual a Joabe. Né? Não é brincadeira, não. Mas eu quero ficar só na arquibancada. Eu quero ver a destruição de fulano e de Beltrano. Quem torceu contra mim, agora eu vou ver a destruição. Não foi a meu favor, agora eu verei a destruição. Deus falou: eu sou misericordioso, eu tenho graça, e sou rico em misericórdia, infalíveis, inefláveis, inesgotáveis. Deus é assim, irmãos. Hã? Jonas espera, debaixo da sombra você descansa, você se encontra seguro, abrigado. Jonas estava nesse jeito. Dormiu. Quando acordou, não viu nada de Nínive destruído. Questionou a Deus. Agora esse é grifo meu. Melhor eu ter seguido a minha estadia para onde eu estava indo, para que vir para cá? Tu me prometeu que ia fazer isto, mas eu não estou vendo nada até agora. Nada aconteceu aos meus olhos. E Deus tem que falar para ele: ei, porventura, não usarei de misericórdia? O Espírito de Deus é isso. Mas o que me chama a atenção é que muitas das vezes, Deus, para nos tirar da sombra, ele manda um verme para a gente se mobilizar e sair do lugar.